Bem, eu fiz uma pergunta para vocês sobre a pessoa de Jesus, esse pacto de Jesus, Jesus guerreiro, Jesus leão, Jesus Senhor dos Exércitos. Talvez você não saiba, mas Senhor dos Exércitos é um dos nomes mais dirigidos a Deus nas Escrituras, Senhor dos Exércitos. Que a maioria não gosta muito desse plano, né? Mas é um plano, né? A maioria, vou usar a palavra plano não, dessa identidade do Senhor. A maioria não se afeiçoa muito com a identidade de Senhor, Kyrios, general. A maioria quer Salvador, Jesus, Salvador, aquele que vem, resgata você do buraco e deixa você governando a sua própria vida. Mas Jesus não é essa pessoa. Jesus é o Senhor. Inclusive, o Senhor é a condição para ser salvo. Romanos 10. Se você crer com o coração que Jesus ressuscitou dos mortos e confessar com a boca que Ele é teu Senhor, teu amo, será salvo. Então, Salvador é o que Ele fez, como essência, como pessoa, né? É aquela coisa, aquelas verdades que trabalham juntas e que às vezes a gente tem problemas com elas. Depois eu falo sobre isso melhor com vocês. Verdades que andam juntas e que às vezes a gente tensiona assim desnecessariamente, mas essas verdades não se separam, né? Elas não se separam. Então o Evangelho traz o perdão. Você diz amém ou não? Olha só uma verdade. O Evangelho traz o perdão? Você diz amém ou não? Mas exige o que de nós? Arrependimento. Por isso que não há tensão nenhuma. Deus perdoa qualquer pessoa, desde que essa pessoa se arrependa. Simples. Então, não há tensão. Você não pode perdoar alguém que não assume nenhuma dívida. Você não tem como perdoar. Então, mas são verdades. Claro, se você dá uma ênfase demasiada a um lado, você enfraquece o outro. Você não tem que dar ênfase nenhuma de nenhum lado. Você tem que falar da verdade plena. Você pode e deve apresentar Jesus como aquele que perdoa qualquer pecado, e é verdade. Não há pecado ou culpa maior que o seu amor e tal. Mas também é importante que você se arrependa. Por isso que eu digo, se arrependa. Se arrependa. Coloca a tua fé em Jesus. Amém ou não? Para de crer em você mesmo. Bem, eu citei aqui Josué 5, 13 a 15. Quando Josué estava perto de Jericó. Assim vai começar. Eu estou lendo a versão NAA, Nova Almeida e Atualizada, que é uma versão que eu creio que ela, além de ser uma linguagem mais simples, não é a NVT que a gente usa aqui no sertão, mas ela é bem da Almeida, eu gosto da Almeida, sou fiel ali à tradução Almeida, então eu estou na NAA. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Oxente! É uma espada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou, olha a pergunta de Josué, você é um dos nossos ou um dos nossos adversários? É deles ou nosso? Quem é você? E ele respondeu, não sou nem uma coisa e nem outra. Porque ali eram homens lutando. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Tem gente que já é um anjo, um querubim. Não é. Aí você fala, por que, Franco, que não é? Você vai ver por que não é. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse, essa é a questão. O único que recebe a adoração é Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não sendo Deus, o Pai, o Filho, ninguém no céu é adorado. Ninguém é adorado. João tenta adorar uns anjos também, se prostra. Levanta, rapaz, levanta, põe-te de pé. Então, eles não recebem adoração. O anjo do Senhor. Se algum anjo receber adoração, pode repreender que é o diabo. Está disfarçado de anjo, né? Diz que ele é capaz de se fazer como anjo de luz. Você pode falar, sai daqui, Satanás. Mas, porque Deus, só Ele recebe adoração. Ele vai dizer, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse, o que diz meu Senhor a seu servo? Já se enquadrou
completamente, dizendo, eu sei que tu é o meu dono e eu sou teu escravo. O que tu diz para mim? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué, tire as sandálias dos pés, outro sinal, outra evidência, porque o lugar em que você está é santo. Você lembra de Moisés quando viu a sarça ardendo lá, o fogo do Espírito falando com ele, como ele também se manifestou da mesma forma, tira a sandália do pé, o lugar é santo. Então, se é uma, como diz os teólogos, uma teofania aí, eu não sei o que é, mas eu sei de uma coisa, não é anjo, não é querubim, não é serafim, só quem recebe adoração é o Senhor. Tocando mais uma vez Josué, eu poderia dizer o seguinte, Josué conhecia o Senhor. Conhecia, claro, ele era íntimo de Moisés, vivia colado lá na tenda, lembra que ele era o homem da tenda? Ele era o cara mais íntimo, era o discípulo mais chegado de Moisés. Ele estava acompanhando os passos de Moisés o tempo inteiro. Ele estava junto ao tabernáculo do deserto. Ele era aquele cara bem íntimo, ele tinha uma noção de quem era Deus. Mas em pé diante dele, era uma nova revelação de Cristo, inclusive. O que ele conhecia tinha um conhecimento do Senhor, mas não era uma pessoa com uma espada na mão, cheia de glória, um exército, um soldado. Ele ficou tão impactado que ele falou, quem és tu, afinal de contas? De que lado tu estás? É de cá ou é de lá? Um impacto. É nesse sentido que eu falo, que nós precisamos ter noção exata do nosso entendimento. Não, a palavra não é essa, não. Melhor não seria essa. Eu acho que seria bom a gente refletir um pouco sobre a nossa visão de Jesus e, mais humildes, pedirmos a Deus, nos encaixarmos na oração lá de Paulo por Éfeso e até para os Colossenses também, dizer, Senhor, me ajuda a te conhecer melhor. Eu posso estar equivocado, eu posso ter uma visão distorcida tua. Talvez eu não alcancei ainda uma visão plena de ti, eu quero te ver melhor, quero te conhecer. Lembra que a gente cantava também as canções antigas também, falou, quero te conhecer mais e mais. Tinha até uma adoração que a gente falava assim, que falava assim, quero te conhecer mais. Cirilo, outros irmãos, naqueles conhecer mais, saber quem és tu de fato, mais e mais. Mais e mais. Por quê, Franco? Porque nós estamos nos aproximando do fim. Isso é o que eu creio. Eu não sei se você pensa assim, mas nós estamos nos aproximando do fim. Gente, o mundo nunca esteve tão pronto para uma figura do anticristo. Nunca esteve tão pronto. Nós estávamos falando ainda há pouco nos intervalos aí, dizendo, irmãos, o mundo está estranho. Eu conversei com um irmão que é muito antenado nas coisas que acontecem no mundo, muito antenado, e ele diz assim, Franco, daqui a 5 anos, o mundo vai dar uma outra virada, que vai ser mais forte do que aquela virada da década de 80 para 90. Eu falei, por quê, mano? Elon Musk, ele tem mais satélites no céu do que qualquer nação do mundo. Esse camarada, por exemplo, ele já tem a única internet que a gente pode ter aqui no sertão boa é se a gente contratar uma internet dessa, até pedir Yuri para ver como é que está essa situação. Mas disse que ele vai lançar um celular dele. Vai vender a $100. Está dizendo ele, vai vender a $100 o celular. Só que esse celular vai ter internet em qualquer lugar do mundo, independente de provedor de qualquer coisa. Porque onde você for vai ter internet. Não vai ficar aqui com o teu celular correndo aqui atrás da antena da Vivo, da Claro. Imagina o que ele faz com essas empresas. Um iPhone, sei lá, um outro telefone que custa milhares de reais. Imagina você comprar um telefone por R$600 e ter toda a tecnologia à tua mão. Para pensar no negócio dele. É muito avanço, você concorda comigo ou não? E isso, claro, alguém disse que a tecnologia 5G ia fazer um arraso. Esse mundo estava falando, não, Franco,
A coisa, na verdade, é muito mais do que isso. Vai ter muito mais robôs tirando vaga das pessoas nas empresas, nas fábricas, nas indústrias. Vai ser um negócio terrível. O mundo vai colapsar de muitas formas. Então o mundo vive um tempo assim muito instável. E eu não estou falando, eu podia falar das guerras ali, tanto da Ucrânia com a Rússia, tanto lá no Oriente Médio, mas e os outros rumores de guerra, mas talvez você não se ligue. Mas as nações, de fato, já estão em guerra. Como, Franco? Não, só quem está brigando é a Rússia com a Ucrânia. Não. Por exemplo, a Coreia do Norte já manda soldados para a Rússia. As outras nações mandam armas para a Ucrânia. Então, de alguma forma, se eu sou um fabricante de arma nos Estados Unidos e mando uma arma para a Ucrânia, eu estou vendo como é que a minha arma está saindo lá. Eu estou estudando. Talvez você não saiba, mas a tecnologia que a gente conhece, ela deu um grande avanço por causa da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Se você guarda história, olha, pega aqueles vídeos lá, aqueles documentários de guerra da Netflix lá, vê o começo da Segunda Guerra Mundial, o tipo de arma que tinha, de tanque, e depois vê o final da Segunda Guerra Mundial. Você vê o que aconteceu em 5 anos de guerra. Olha, você vai ver um avanço tecnológico absurdo. Absurdo. Aí, se você quiser avançar mais, por que avançou? Por causa disso. Olha os aviões da Primeira Guerra, olha os aviões da Segunda Guerra, olha os aviões atuais. Olha os portas-aviões da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, olha os portas-aviões. Olha, avalia, vê como a guerra ela avança a ciência. Né? Então, as nações já estão olhando para lá e vendo tudo. Já, né? Então, nunca foi tão claro, tão evidente que o mundo está por um fio. Parece que ele está batendo no limiar já. Sabe? Tá para acabar tudo. E há uma grande diferença, e aí eu quero voltar ao assunto contigo. De quê, Franco? De expulsar demônios e de vencer o diabo. Há uma grande diferença. Você pode não concordar comigo, mas é assim. Existe uma grande diferença entre você expulsar demônios e entre você expelir Satanás, vencer Satanás. Eu agora quero conhecer como que a gente lida dessa forma. Com cada verdade dessa. Você expulsa demônio como? Como é que alguém expulsa um demônio? Você expulsa um demônio na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja que hoje mais lida com libertação, estou falando no Brasil, né? É a Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vimos a Igreja Universal do Reino de Deus nascer no Rio de Janeiro, no bairro chamado Padre Miguel. Os pastores, o pastor principal da Universal, que é o Edir Macedo, um bispo, né? Ele era oriundo da Igreja Nova Vida, de Roberto McAllister. Roberto McAllister era um missionário canadense, se não me falha a memória, que veio parar no Brasil e, quando faleceu, a igreja sofreu uma cisma, dividiu e ficou um grupo com Tito Oscar e um outro grupo com Walter McAllister, filho dele. Mas antes disso acontecer, havia alguns homens proeminentes nessa igreja. Dentre eles, o Edir Macedo, o R.R. Soares, que era cunhado de Edir Macedo, e um outro chamado Miguel Ângelo. E esses 3 homens deixaram, e cada um acabou abraçando uma veia do evangelismo. Né? O Edir Macedo, que começou com um trabalho muito parecido com a Nova Vida, mas aí havia um irmão do nosso relacionamento pessoal, um vínculo bem próximo, um pastor de uma comunidade lá no Rio chamado Pedro. E esse Pedro, ele lidava muito com libertação. Um cara que era um evangelistão assim que Deus ensinou a ele a autoridade do nome de Jesus. Ele teve luz sobre isso
E ele então começou imediatamente a lutar nessa área da libertação, e orar, e tirar demônio. E ele deu um treinamento para essa turma de Edir Macedo lá, nessa Universal que estava nascendo lá. Do Reino de Deus, estava nascendo a Universal. E ele foi para lá e foi treinar os obreiros. E claro, quando aqueles obreiros viram que era mesmo na autoridade do nome de Jesus, eles começaram a praticar e ver resultados. Cada vez. E aí começaram, a meu ver, até ultrapassar uma linha que não deveria, invocar as pessoas, demônios sobre as pessoas, né? E produzir toda aquela coisa para que as pessoas olhassem, temessem e se entregassem a Deus. Né? Mas por que eu estou falando que ultrapassou? Porque ninguém crê em Jesus porque viu um demônio sair. As pessoas creem em Jesus por causa do Evangelho. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra. Disse Paulo aos Coríntios que Deus escolheu salvar os que creem pela loucura da mensagem, do querigma, da pregação. Então não é... Ninguém é salvo sem ouvir a verdade, sem ouvir a mensagem libertadora de Jesus. Ninguém é. Você pode ver um sinal, um milagre e não se converter. Porque a fé não vem pelo que você vê. Se a fé viesse pelo que você vê, as multidões estariam convertidas, porque as multidões viram Jesus fazer muitos milagres. Mas não foram poucos, não. Foram muitos. E pode ter certeza que grande parte dessa gente estava lá no meio daquela massa histérica, dizendo crucificam, crucificam, crucificam. E eu sei que brota dúvida na cabeça de um monte de crente, dizendo, mas meu Deus, como é que esse povo que viu Jesus fazer tanta coisa linda e maravilhosa está agora entregando Jesus à morte no lugar de um bandido chamado Barrabás? Como que essa gente chegou aí? Se viram milagres? Viram milagres. Mas Jesus falou, o próprio Jesus falou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Olha, se os sinais que eu fiz no meio de vocês tivessem sido feitos lá atrás, Sodoma e Gomorra, eles teriam sido salvos, alcançados. Aí você fala, mas por que teriam sido alcançados uma geração e outra não? Vou falar. Para que servem os sinais? Para que a pessoa pare e escute a mensagem. Então, quando você vê um milagre acontecer, é a hora de você pregar. O cara viu um milagre, ficou impactado. Ficou impactado? Ficou impactado. Aí você vem e diz, agora eu vou te explicar em nome de quem que eu estou aqui. E aí você anuncia Jesus Cristo. Aquele que encarnou, aquele que nasceu de uma virgem realmente, viveu uma vida sem pecado, aquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou e é Senhor, está à destra do Pai e vai voltar para julgar todos, vivos e mortos. Você diz amém ou não? É o Senhor. Esse evangelho tem que ser pregado. O evangelho do reino tem que ser pregado. Ele que tem que ser pregado. E uma das coisas que abre a porta ao evangelho são os milagres. Os sinais. Os sinais. Você olha e põe as mãos sobre alguém é curado e fica, poxa, eu fui curado o dia que você orou, opa, agora vamos conversar. Porque a pessoa para e te dá atenção. A pessoa pode experimentar um milagre e não te dar atenção? Pode. Inclusive, lamentavelmente, na minha vida, na minha história, eu vivi 2 momentos assim que eu tinha certeza de que aquela pessoa iria se converter. Iria se converter. E essa pessoa, uma delas está viva até hoje, nunca se converteu, e a outra, bem recente, faleceu, mas eu soube que antes de falecer, confessou Jesus, eu soube que a filha falou comigo. Ela saiu, entrou comigo no hospital, porque é a última, e ali eu falei com ela, e ela então recebeu Jesus como Senhor. Agora, na morte. Mas essa mulher, eu a vi numa cadeira de rodas, sentada, toda travada, e o Espírito Santo soprou poderosamente numa reunião, e o Espírito Santo a tocou, e ela se levantou dali. Foi tão maravilhoso o ato daquela mulher sair daquela condição, que as pessoas que estavam em volta foram
tomadas de uma alegria sobrenatural. Foram tomadas. Foi uma festa. Foi uma reunião que acabou ali. Não tinha nem como continuar a reunião. Porque acabou. Você vê um milagre, você fica impactado, realmente impactado. Eu pensei, ela vai se render a Jesus. Nada, ela se levantou ali para bagunça. Arrumou um namorado, ela já era uma senhora. Arrumou um namoradinho lá e tal, foi meteu o pé no mundão, foi embora. E aí eu fiquei, meu Deus, mas essa mulher, Deus, isso não salva a pessoa. Ela experimentou o milagre, mas não creu na mensagem. Pô. E uma outra ocasião, com Denise e mais uns três irmãos, nós fomos visitar um homem que estava numa cama todo inchado, mas todo, era um homem que estava travado numa cama, e os médicos de verdade não sabiam diagnosticar o que ele tinha, não sabia se era coluna, ele dizia que era coluna, eu tinha colocado tudo nele já, mas o homem estava travado numa cama, e tinha um médico comigo nesse grupo. Foi até engraçado isso, porque nós chegamos na casa e tinham várias pessoas nessa casa. E muitas daquelas pessoas não criam em Jesus. E várias mulheres que estavam ali, a maioria era mulher, não tinha homem. Só tinha mulher, na verdade. E várias daquelas mulheres tinham uma fé nas entidades, nos espíritos, coisa e tal. E quando eu cheguei lá, aí eu dei aquela travada, porque eu lembrei que Jesus tirava os incrédulos para orar. Jesus não metia incrédulo na parada, porque onde tem incrédulo, dificilmente tem milagre. E eu fiquei no maior dilema, falei, como é que eu faço com essa mulherada toda aqui, incrédula, aqui me secando aqui? Aí eu tive assim, uma luz de Deus, falei, irmãs, foi o seguinte, fiquem todas as mulheres fora, só entre os homens, e o homem só tinha crente. Aí tinha um outro irmão que foi uma chave e esse médico. Nós entramos e estava lá um homem, igual um sapo, inchado, era um homem magro, mas estava enorme. E aí começamos a orar, e um desses irmãos aí, que não era médico, era um pedreiro, ele teve uma visão. Ele falou, Franco, eu tive uma visão. Eu falei, o que você viu? Eu falei, eu vi uma coisa preta atrás dele, igual uma raia, assim, um negócio gigante. Aí eu estendi as mãos e já repreendi e mandei aquele bicho sair. Quando eu mandei aquele bicho sair, eu me enchi de fé e falei para o homem, levanta. E o médico, não, Franco, eu falei, levanta. Pô, não vai, senão tu vai lá para fora também. E esse camarada, ele não é assim. Ele é usado, né, Denise? Esse médico é usado, ele é firme assim, principalmente com o demônio. Ele tem uma raiva do demônio terrível. Ele já estica o mãozão assim. Ele é um cirurgião proctologista, mas um cara assim, muito ousado nessa área de libertação, inclusive, porque ele nasceu na Adulão. Nasceu com a gente lá naquele comecinho da libertação. Então ele sabia lidar bem com as coisas também espirituais. Mas eu falei, não, esse cara está ali, levanta em nome de Jesus. E ele então deixou a ciência de lado, colocou fé, e aquele homem se levantou diante de nós assim, e derreteu, gente. Derreteu, assim. Saiu água dele. Uau! Daqui a pouco ele está magro de novo. E saiu andando pela porta assim, parecia Lázaro saindo da sepultura. O povo lá fora, eu falei, vai se converter todo mundo, vai ser uma festa. Ninguém. Sabe quem é ninguém? Pergunta Denise. Ninguém. E você fala, como, Franco, que alguém vê um sinal desse? As pessoas fecham e abrem o coração para a mensagem. O que manda é a mensagem. Quem é Jesus? Você quer Jesus? Porque o mundo pensa que seguir Jesus é seguir a infelicidade. É seguir valores invertidos. Felizes os pobres de espírito. O mundo ouve um negócio desse e acha uma aberração. Pobre. Felizes que choram. Como que chora? Como é que eu vou ser feliz quando choro? O mundo ensina a não chorar. Então, quando você vê Jesus nessa pegada, você pensa assim, poxa, rapaz, não é possível. Não quero. O evangelho é um confronto, gente. Para pensar, o evangelho é uma boa notícia de que ele vive. Amém? Amém. Venceu a morte. Ele morreu, mas está vivo.
O evangelho foi pregado a primeira vez por uma mulher. Uma mulher, tá, irmãos? Aquela que era considerada de segunda, terceira categoria lá. Era propriedade do homem. Só haviam 3 pares de relacionamento nos dias de Jesus. Pai e filha, que era dono da filha. Marido e mulher, que era dono da esposa. E senhor e escrava. Então a mulher ou era escrava, ou era filha, ou era esposa. Mas nos 3 pares de relacionamento ela pertencia a alguém. Não era digna de crédito. Os homens não... E ela... Parece até uma ironia, né? O Senhor deu a incumbência para uma mulher anunciar que ele estava vivo. É a mulher que vai falar. Então ela foi lá e pregou a boa notícia. Jesus vive. Ela deu a boa notícia. Os apóstolos correram para ver se aquilo que ela estava falando era fato. Depois Jesus puxou a orelha de todo mundo, dizendo que era um bando de incrédulo. Tomé, que perdeu a reunião, faltou naquele dia lá no grupo pequeno, na reunião geral. Tomé, depois, quando soube dos próprios apóstolos, também não creu. Nem os companheiros dele creu. Não, só creio se colocar a mãozinha lá e tocar ali, coisa e tal. Perder a reunião faz isso. Entendeu? Não perca a reunião. Tu pode perder a bênção. Eu não sei onde é que estava Tomé. Alguém descobre para mim depois o que Tomé estava fazendo. Onde é que estava Tomé naquele dia que ele tinha que estar lá, mas não estava. Mas aí, isso acabou gerando... Trouxe um estigma para ele. Porque toda vez que a gente pensa em alguém incrédulo, a gente pensa em quem? Em Tomé. Que levou outro puxão de orelha de Jesus. Falou, você está feliz porque você está me vendo, tocando? Mas feliz é aqueles que não me verão, mas crerão. Crerão em quê? Milagre? Não, crerão nele. Nele. O evangelho é isso. Mas o evangelho diz que você é pecador, que eu sou pecador. E isso o mundo não quer, o ego não quer, a carne não quer. Quem quer ouvir isso? Que você peca, que você é pecador? Essa não é a mensagem atraente. Essa não é a mensagem que agrada a maioria. Quantos concordam? Dizem amém ou não? Amém. Então, como é que a gente expulsa o demônio, Franco? Expulsamos na autoridade do nome do Senhor Jesus. Se você falar para uma pessoa endemoniada, sai em nome de Jesus, mas fala com, né? Não é no teu próprio poder, disse Pedro. Pedro, quando levantou aquele cara do pórtico lá junto com o João, e depois Pedro falou, não olha para nós, não. Não tenho... Não, no primeiro momento ele diz, olhe para nós. Esse é o momento. Olha para nós, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Aquele homem se levantou, pulou, saltou, dançou, entrou no templo, foi aquela festa, vocês conhecem. Depois a multidão estava olhando para os apóstolos, aquela coisa que a gente já fala há muitos anos, né? É a hora que você diz, olha para mim, e tem uma hora que você diz, não olha para mim. Olha para mim antes do milagre. Mas depois do milagre, a melhor coisa é dizer, não olhe para nós. Foi isso que Pedro falou. Por que estão olhando para nós? Como se fosse de nós mesmos. Aí ele fala 2 coisas. Ele fala, não é pelo nosso próprio poder que esse homem está de pé, e nem pela nossa piedade, que é outro engano também, outra armação também, que às vezes o inimigo coloca na nossa cabeça. Ele atribui o milagre à nossa santidade, à nossa piedade. Não tem nada a ver com a gente, irmão. O milagre não tem nada a ver com a gente. Mas é por causa do nome de Jesus que esse homem está de pé andando. Então, a autoridade desse nome. Se você também quer estudar melhor e aprofundar melhor no nome de Jesus, alguns tempos atrás, ó, a Aline até distribuiu aí no grupo, ela pode pedir ela de novo. Tem 2 livros antigos que falam sobre o nome de Jesus que me ajudaram muito a entender. Um é o Poderoso Nome de Jesus. Acho que os 2 livros têm o mesmo título quase. Ou O Maravilhoso Nome de Jesus. Um eu sei que é do Kenneth Hagin, que fez uma versão... O Kenneth Hagin, ele escreve depois desse autor original. Então é bom você ir lá na fonte original, ver que o cara escreve sobre o poderoso nome de Jesus. Foi Kenneth Hagin. Eram homens que criam na autoridade do nome de Jesus. Não tem nada a ver com o meu poder, não tem nada a ver com a minha santidade, com a minha piedade. É por causa do nome que... E quando você entende o poder do nome, aí você vê que a coisa funciona mesmo. Na autoridade do nome. Se um demônio não sai, tu pode beliscar que não é demônio. Tu
pode falar assim, sai daí, você para de inventar moda, que isso não é capeta. Né? Eu contei a história recente também, não me recordo em que lugar que eu contei, de uma senhora que simulava um demônio lá em Adulão. Lá a gente começou as nossas reuniões no passado. Ela simulava um demônio e era muito interessante porque ela simulava o demônio para poder colocar terror nos filhos. Né? Tinha uns garotinhos, os filhos dela tudo viciado, maconha, cocaína, aquele terror todo. E como muita gente cai endemoniada, ela cai endemoniada também. Mas ela fazia muito bem o negócio. Ela fazia tão bem que os irmãos pensavam assim, cara, a gente não tem autoridade para tirar esse demônio. Franco. Vai, volta, vai, volta. Aí, por quê? Porque cai naquele engano. Será que a gente não é santo? Será que a gente não está no poder? Será que a gente está vazio de poder? Porque isso a igreja pentecostal ensina equivocadamente. Não tem nada a ver. E eu ali na maior crise, ali pensando com Deus, Senhor, por que esse demônio, esse infeliz não sai? Por que não sai? E aí um dia o Espírito Santo falou comigo, não é demônio. Não é por isso que ele não sai, porque não é demônio. Ela fica aterrorizando os filhos. E quando ela incorporava, ela já partia para cima dos garotos e falava assim, você fumou maconha porque eu botei maconha na tua boca. E os moleques ficavam assim, aquela cocaína que você cheirou, eu coloquei no teu nariz. Os moleques, mas não convertia nenhum, pô. E um dia, ela tinha um sobrenome engraçado, era Pimenta o nome dela, sobrenome. Eu guardei, cara. E um dia eu chamei a dona Pimenta no cantinho, assim, lá no demoniódromo, levando no cantinho lá, falei, minha senhora, para. Expliquei a ela, falei, olha, esse não é o evangelho que a gente crê, a gente não anda assim. E o que a senhora faz, vai constranger teus filhos, não vai libertar teus filhos. Então, se arrepende, para. Saiu dali, nunca... E o pessoal fica olhando para mim assim, pô, Franco é o cara, olha só, Franco botou a mão, nunca mais o demônio botou nele. Nada a ver. Não tem nada a ver com o homem. Nada. Uma vez no trem, a gente estava evangelizando no trem, lá do Rio, naquele lá, e um cara levantou para dar lugar para uma das irmãs. A gente tocava violão, ministrava louvor e fazia uma palavra rapidinho no trem. Aquela barulha. E o cara pegou um demônio. O demônio pegou ele e queria jogar ele pela janela do trem, andando. Então ficou aquele... E juntou aquele montão de crente agarrado no cara, tentando falar assim. Porque começa assim, confusão de crente para tirar um demônio. Isso é ruimzão. Aí vale no treinamento mesmo. Que um diz assim, teu nome, ou de onde você veio, quem é tua avó? Cara, isso tudo, CPF, isso confunde o demônio. O demônio nem sabe quem vai obedecer. Isso tem que parar. Isso não é assim. Vou até te contar depois na história, antes de terminar. Isso não é assim. Alguém tem que dizer, gente, para. Vamos um falar e os outros concordar. Então, assim, um fala, dá a ordem direta. E aquela confusão, e o cara jogando, e o demônio não saía de jeito nenhum. E os discípulos olhando para mim, assim, dizendo, pô, o que Franco vai fazer? E eu com o violãozinho, não fazia nada. E deixava eles lá, e o desespero estava aumentando. E o cara querendo sair pela janela do trem. Até a hora que eu falei, agora. E cheguei perto, falei, sai todo mundo. Cheguei na orelhinha do cara, falei, em nome do Senhor Jesus, senta ali. Quando ele sentou, eu falei, demônio. Tem um demônio. Eu falei, ele sentado é mais difícil de sair pela janela. Sentou. Aí sim, fui ali, dei a ordem em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu já sabia que o poder estava no nome de Jesus. Não estava em mim, não estava em nada. Porque demônio já... Você! Como é que você vai me tirar? Você ontem bebeu Coca-Cola! Ele acusa você de tudo. Viu televisão ontem? Acusa você de tudo. Então, isso é a artimanha dele para tirar, para jogar a autoridade em você e não no nome de Jesus. Mas você pode dizer, cara, estou aqui no nome de Jesus. É nesse nome que você vai sair. E aí, repreendi o bicho, ele saiu. Quando o rapaz se levantou, como é que ficou o trem? Olhando para mim assim. É o cara, né? E fica achando. Por quê? Porque por muito tempo eu olhava para o Pedro assim. Um dia eu estava no retiro de jovens, retiro da igreja, mas eu reuni os jovens à noitinha para a gente ficar orando, numa vigília. E aí uma menina falou, eu tive uma visão de um demônio. Tem gente que vê demônio em tudo que é lugar. Tem gente que vê mais demônio que anjo.
vi um demônio pendurado não sei aonde. Ali, tá ali. E o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Quando Jesus fala assim, o príncipe desse mundo vem aí, mas ele não tem nada em mim. Está falando de João. O príncipe desse mundo vem aí, mas não tem nada em mim. E eu falei assim para ela, assim, calma, que tem a garota, e falei assim, o príncipe desse mundo vem aí, mas ele não tem nada em mim. Ou tem em você? Quando eu falei tem em você, caiu ela endemoniada, as amiguinhas dela caíram endemoniadas, o grupo quase todo endemoniado. Que isso, irmão? Foi desse jeito. Foi desse jeito, né, Denise? Foi desse jeito. Caiu aquela turma toda. E quando todo mundo caiu endemoniado, o cara que estava responsável por aquele retiro era o Pedro. O que fizeram? Acordaram o Pedro, chamaram o Pedro. Aí vem Pedro, cara mais velho que eu respeitando sempre. O cara chegou e já tinha visto, ele sabia que ele tinha... Então, quando o Pedro chegou, falou no nome no ouvidinho de cada capeta daquele e saiu, eu fiquei impactado, porque ele saiu, falou no ouvido, saiu, e os capetas saíram tudo atrás dele, assim, tudo. Saíram os demônios todos atrás dele em fila. Eu falei, meu Deus, o que esse cara tem, cara? Ele chegou aqui, cochichou alguma coisa no ouvido desses... Então eu ficava também impressionado, achava que o negócio era com a pessoa, entendeu? Eu não entendia que era com a autoridade do nome de Jesus. Eu não sabia. Eu ficava assim, impressionado com a pessoa. Eu falei, pô, esse cara é um cara... deve estar jejuando há 40 dias. Chegou ali, botou ordem na casa. Bem, quando isso... O dia que eu entendi que era o nome de Jesus, claro, aí eu entendi que era o nome de Jesus. Toda a autoridade está nesse nome. Você que é militar ainda da reserva, mas o militarismo ajuda a gente a compreender isso. Porque Jesus envia uma palavra à casa do centurião, depois que o centurião diz, eu não sou digno que você venha na minha casa. Mas se você disser uma palavra, meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele não diz tem autoridade. Eu sou também sujeito à autoridade. Então, como eu estou sujeito à autoridade, eu digo para o meu servo, vai, eles vão, vem, eles vêm. Então, ele, em outras palavras, eu entendo a autoridade. Fala, e meu servo é curado. Você nem precisa vir aqui, que eu não sou digno. Diz uma palavra só. Porque a pessoa que entende o princípio de autoridade sabe como funciona. Um sargento, ele, um praça em geral, né? Ele pode escoltar um oficial? Pode, mas ele precisa estar revestido de autoridade para isso. Ele precisa estar na autoridade de uma pessoa maior. Eu, às vezes, eu repreendo os irmãos, quando se refere aos policiais, assim, guardinha, chama o pessoal de guardinha. Eu falo, não faz isso. Primeiro, porque aquele homem representa uma autoridade que está ali, ele representa o Estado. Ele representa o Estado. Ele está ali representando uma autoridade. Se ele faz mau uso da autoridade, é problema dele. Mas nós, a gente precisa olhar e respeitar e dizer assim, tem uma pessoa ali que está investida de autoridade. Nas Forças Armadas, a gente tinha um padrão assim, Joel foi recruta, foi meu recruta, inclusive, esse camarada. Ele deve lembrar dessa instrução, essa é parte da nossa instrução militar, que uma sentinela de serviço, e a gente saiu logo depois daquela intentona comunista, onde vários militares foram mortos, dormindo em alojamento, vários militares foram mortos. Então, a gente dizia assim, uma sentinela de serviço com uma ordem de dizer ninguém passa aqui, ela é autoridade para ninguém passar. E quando eu falo ninguém, ninguém. Aí chegou um camarada mais graduado lá, porque o soldado é o cara, o recruta, está ali, o cara menor. Ele está lá de serviço. Como ele se comporta? E o procedimento, não sei se você vai lembrar, era o seguinte, chegou alguém lá, podia ser até um oficial, quer passar e a ordem era ninguém entra, ninguém passa, e o cara insistisse, ele cruzava a arma dele no chão, assim, deitava o fuzil dele no chão e recuava, e dizia, passa. E o cara, que é militar, ele sabia que aquela arma cruzada no chão, ele não podia pular aquela arma. E nem pegar, ele sabia. Então, quando você entende um pouco do princípio, você sabe o que é você estar no nome da maior autoridade. Eu trabalhei numa seção chamada Investigação e Justiça. Eu não tinha autoridade para fazer as coisas que eu fazia. Mas quando eu saía lá com um documento de um brigadeiro assinado, eu já não estava no meu nome. Eu estava no nome do brigadeiro, ou do oficial sindicante que estava lá.
ou um cara que estava fazendo um inquérito policial militar, quando ele me dava uma ordem escrita, eu tinha um documento para entrar em qualquer buraco. Mas eu não estava mais falando em meu nome. Então, quando você vai em nome de Jesus, você está no nome que é sobre todo o nome. Toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Vê se você entende isso. Você vai na autoridade desse nome. É por que os milagres acontecem? Porque você fala nesse nome. E por que os demônios se submetem? Por causa desse nome. Não tem nada a ver contigo. Nada a ver contigo. Você chega lá e diz, estou aqui em nome do comandante fulano. Se o capitão lá manda um soldado buscar uma encomenda lá num lugar que tem um sargento lá. Eu estou aqui, o capitão me mandou, o cara não discute, pô. Se ele sabe que o capitão mandou, ele já chega lá e entrega lá tudo pro soldado. O soldado está indo buscar. Mas porque ele está ali, por causa do capitão que mandou, pô. Então, o sargento é maior, hierarquicamente. Mas ele sujeita, pô. Sujeita. Quando o arcanjo Gabriel lá enfrentou Satanás, ele falou, o Senhor te repreenda. Interessante isso, né? Disputando o corpo lá de Moisés. O Senhor te repreenda. Por que o Senhor te repreenda? Porque ele reconheceu a autoridade do querubim. E ele viu que não tinha condição. O Senhor te repreenda. Mas nós não temos o Senhor te repreenda. O Senhor já mandou a gente repreender em nome dele. Deu para entender ou não? Jesus já falou, vai em meu nome, e em meu nome expelirão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Vai e fale nesse nome. E é nesse nome que os demônios se sujeitam. Pode experimentar em qualquer lugar, em qualquer língua, inclusive. Qualquer língua. Qualquer língua. A gente, tirando uns capetas bem fora do Brasil, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se sujeita na autoridade do nome de Jesus. Mesmo que você não saiba falar nome de Jesus, Jesus name, não precisa. Fala em nome de Jesus, fala o teu português. Inclusive, aquela galerinha que gosta de estudar etimologia de palavra, não, porque não é Jesus, é Yeshua. Rapaz, você tem que entender que não tá, o poder nem está na letra. O poder está na fé que você coloca no nome. Porque se um demônio respeita, quando você fala em nome de Jesus, você não precisa falar grego, hebraico, nada. Fala nesse nome. Fala no nome que você crê, no nome que te salvou. É o nome que você conhece, entendeu? Pode ser, você pode não conhecer hebraico, grego, inglês, espanhol, nada, não precisa conhecer nada. Só conheça o teu Jesus e saiba a autoridade do nome que ele tem. E acabou. E se um estudioso lá te rejeitar, falar no nome de Jesus, o capeta não vai te rejeitar, não. Ele vai sujeitar, o capiroto vai se render imediatamente. E se não render, tu pode dar uns tapinhos e dizer, dona Pimenta, levanta que esse negócio aí. Para de fazer show. Para de fazer show. Que show da Xuxa é esse? Para com isso. Para com isso. Para de história. Sai desse negócio. O tema que eu quero deixar para você refletir é o seguinte. Eles o venceram. Amém ou não? Amém. Como é que eles venceram? Primeiro, eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Queria que você meditasse nisso, porque a gente vai entrar por aí. Segundo, eles venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Pensa nisso. Palavra do testemunho que eles deram. E terceiro, eles venceram porque mesmo diante da morte, eles não amaram a própria vida. Essa postura, essa condição, simplesmente retirou Satanás do lugar de acusador. Aquele lugar que ele estava ali acusando os irmãos de noite, ele perdeu. Perdeu o emprego dele. Perdeu o emprego. Então, o que ele fazia ali, com muito afinco, porque tu vê que ele faz dia e noite. Então, você vê que ele não para. Ele está dia e noite acusando os irmãos. Dia e noite. Para pensar nisso. Um bicho que vai diante do nosso Deus dia e noite apresentar denúncia. Parece que é um acusador, é um promotor, alguém que está acusando dia e noite, não para de acusar.
e de trazer denúncia, trazer denúncia, trazer denúncia, trazer denúncia. De noite. Alguma coisa ele está ganhando nisso aí. Concorda comigo ou não? Então, associa essas três coisas. Um camarada que tem um emprego de acusar de noite perde o emprego dele porque alguém sabe se utilizar do sangue do Cordeiro, da palavra do testemunho, e sabe a importância de não amar a vida própria, mesmo diante da morte. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Espírito Santo, tu estás aqui entre nós e já te louvamos mais uma vez por toda a tua bondade e misericórdia para conosco, Senhor. Ajuda-nos a entender este mistério, Senhor. Queremos ser essa geração, Senhor, que vai tirar Satanás do lugar dele. Pai, a gente sabe também que falar essas coisas gera guerra, gera tensão, gera luta. Mas desde já, nós te pedimos, Senhor, que tu nos fortaleça, nos revista com o teu poder. Tu não nos deixes espírito de medo, de covardia, mas de moderação, de poder. Pai, nos dê paz também e nos conceda poder e autoridade para resistirmos qualquer investida do maligno, Pai. Que esses dias a gente avance, Pai, em nome de Jesus. E que a gente experimente vitórias contundentes sobre as trevas, Senhor. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém.